Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje iremos aprender um pouco mais sobre as plantas. Para começar a nossa aula, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre o que é uma planta, sobre a pergunta o que é uma planta. Quais são as características que um ser vivo tem que ter para ele ser chamado de planta? Reflitam um pouco. Então, acredito que vocês já devem ter pensado em algumas coisas, né? Tem que ser verde, tem que estar parado, tem que estar exposto ao sol, né? E tudo mais. Tem que ter raízes, folhas. Então, na nossa aula nós vamos aprender quais são os seres vivos que estão dentro desse reino, o reino das plantas, também chamado de reino plante, tá bom? Ou reino metafita. Ele tem esses dois nomes. Detalhe, se escreve plantae, porém se pronuncia plante. Tudo bem? Então vamos adiante e vamos entender o que é realmente uma planta, ou melhor, o que os seres vivos têm que ter para ser uma planta. Olha só, todo ser vivo para ser uma planta, ele tem que ser eucarionte, ou melhor, suas células, elas têm que ter um núcleo, e esse núcleo guardar o DNA. Então, todo ser vivo, ele tem que ter um DNA guardado no núcleo das células. E esses seres vivos, que o DNA é protegido por um núcleo, são chamados de eucariontes. Ou seja, todas as células têm que ter esse núcleo aqui. Tá bom? Todo ser vivo que está dentro do reino das plantas tem que ser feito de várias células, ou seja, tem que ser pluricelular. Não podem ser vivos como as bactérias ou como os protozoários ou algumas algas unicelulares, que são feitos de uma célula. Eles têm que ter várias células, certo? São pluricelulares, tem que ser feitos de várias células. Além disso, todo ser vivo que está no grupo das plantas tem que ser autotrófico, fotossintetizante. O que isso significa? Que eles têm que fabricar seu próprio alimento através da luz do sol. Eles não precisam se alimentar de outros seres vivos. Eles misturam os sais minerais da terra, os nutrientes da terra, com a água e a luz do sol para fabricar seu próprio alimento. Tá bom? Ah, professor, mas existem as plantas que são carnívoras ou insetívoras, que capturam outros seres vivos para se alimentar. Mas mesmo assim, no caso dessas plantas, elas ainda assim fazem fotossíntese. Elas ainda assim fabricam seu próprio alimento através da luz do sol. Elas só capturam esses animais porque o solo que elas vivem é muito pobre em sais minerais, em nutrientes. Então, como tem um solo muito pobre, elas capturam esses animais para ter fonte de nitrogênio para incorporar no seu corpo. Mas o carboidrato, a fonte de energia propriamente dita, é através da luz do sol dessas plantas. Dentro das células dessas plantas, vou tentar desenhar aqui, vou puxar aqui uma seta, tá? Dentro das células das plantas, além de ter um núcleo, portanto elas são chamadas de eucariontes, vou desenhar essa bolinha aqui como núcleo, que tem o DNA, por isso que elas são chamadas de eucariontes, tá? Elas têm uma estrutura chamada cloroplasto, tá aqui, estou desenhando ela. Os cloroplastos, eles são responsáveis por capturar a energia do sol, que vem do sol. Imagina que está aqui o sol brilhando, está aqui o sol brilhando, e aí eles pegam a energia que vem do sol, a luz do sol, capturam e lá dentro faz o processo da fotossíntese. Então, os cloroplastos, que são essas estruturas da célula das plantas, essas organelas, toda planta precisa ter essa estrutura para fazer a fotossíntese e captar a luz do sol. É uma outra característica desses seres vivos.
Outra característica desses seres vivos, só um detalhe, até agora as algas verdes, por exemplo, elas têm todas essas estruturas, são eucariontes, são pluricelulares, são autotróficas fotossintetizantes, possuem cloroplastos. Até agora não há diferença entre as plantas e as algas, porque as algas têm todas essas estruturas. Porém, as plantas, elas, por viverem em um ambiente terrestre, precisam proteger seus filhotes, certo? Através de uma estrutura. E por ter esse embrião protegido, as plantas são chamadas de embriófitas. Então, essa é uma das grandes características que separam as plantas das algas, porque o seu embrião ele é protegido contra a desidratação. Existem outras estruturas também, além do embrião protegido, como as plantas, elas têm uma cutícula, um tipo de cera que envolve as folhas das plantas, como também as outras estruturas da planta, e evita com que ela perca água. Quanto mais seco é o ambiente, mais cera essas plantas têm. Vocês podem pegar uma flor de um ambiente bem seco, uma folha, desculpem, de um ambiente bem seco, vocês vão verificar que essa folha, ela brilha muito. Essa brilhosidade é porque ela tem essa cutícula, ela tem essa cera que evita a desidratação, tá? Lembrando que ceras são lipídios, ok? Então toda planta, ela seja qual for, como ela vive no ambiente terrestre, a grande adaptação dela é ter essa cutícula, essa cera. Basicamente, existem 4 grupos de plantas que eu vou falar ao longo das aulas. Esses 4 grupos de plantas, eles vão ser caracterizados de acordo com algumas características, tá? E para isso vamos analisar aqui esse cladograma e entender um pouco mais ele. Vou pegar aqui, pegar a lupa. Vamos entender um pouco mais esse cladograma e falar um pouco mais sobre ele, tá bom? Ó, lembre-se, quem vem acima da característica tem a característica, quem vem abaixo não tem. Então vamos lá. Gente, eu falei que para ser planta ela tem que ter um embrião que seja protegido. Então quais são os grupos que eu posso considerar aqui planta? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá bom? As algas, elas estão abaixo dessa característica, então elas não são consideradas plantas, ok? Existe um ancestral que a gente vê aqui no nó, de uma espécie ancestral que deu origem às algas e deu origem às plantas terrestres, que é o que a gente conhece aqui, tá ok? Então, galera, existem plantas que elas vão ter vasos condutores. O que são vasos condutores? São estruturas que servem para levar o alimento de forma rápida, da raiz até as folhas. É como se fossem as veias do corpo do ser humano, que levam o alimento do estômago, do intestino, até a ponta do fio de cabelo, de modo rápido, que é um vaso que leva o alimento de modo rápido, certo? Vocês reparam isso, por exemplo, quando a gente tem as folhas. As folhas são estruturas que vocês veem que tem vários vasinhos nela, tá? Esses vasinhos aqui são os vasos condutores. Então, tem plantas que têm vasos condutores e tem plantas que não têm. As plantas que têm vasos condutores são chamadas de plantas vasculares, tá? Vasculares significa que tem vasos condutores. As plantas que não têm vasos condutores são chamadas de avasculares. Esse prefixo A está dizendo que significa que não tem vasos condutores. Aí no exemplo aqui, quem são as plantas que têm e quem não tem vasos condutores? Vou ampliar a figura novamente para a gente entender. As plantas que têm vasos condutores são quem tem acima, ou quem vem acima tem, quem vem abaixo não tem. Pteridófitas,
gimnospermas e angiospermas. Quais são as que não têm vasos condutores? No caso, são as briófitas. Algas, lembre-se que não se inclui, porque algas não é planta. Estou perguntando só das plantas. Já tem plantas que... só uma coisa. Qual é a vantagem de ter um vaso condutor? De ter essas veiazinhas aqui, ó. Que o alimento ele chega mais rápido, né? Logo, a planta ela pode atingir longas alturas, tá? Porque o alimento ele vai chegar mais rápido. Não vai deixar uma extremidade morrer porque não deu tempo de chegar alimento. Então, ela vai atingir grandes tamanhos. As briófitas, elas passam alimento de célula a célula. Então, a passagem de alimento é muito lenta. Portanto, ela tem que ter um tamanho muito pequeno. Se ela tivesse um tamanho muito grande, daqui que o alimento chegasse de uma ponta a outra, uma das extremidades iria morrer. Então, elas têm que ter um tamanho muito pequeno para poder fazer com que esse alimento chegue, porque essa passagem não depende de vasos condutores, não tem vasos condutores. Tá? Existe um sinônimo para plantas que têm vasos condutores, são chamadas traqueófitas. Traqueófitas e plantas vasculares é a mesma coisa, tá bom? Tráqueo vem de traqueia, fito vem de planta. São plantas que têm traqueias, têm vasos, ok? Então já sabe, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. As plantas, então, elas adquirem a semente. Ou seja, existem plantas que elas possuem sementes. Que dentro da semente guarda o filhote, certo? Lá dentro. E as plantas que possuem semente são as gimnospermas e angiospermas. Quem não possui semente? Briófita e pteridófita. Não inclua a alga nessa classificação, porque alga não é planta. Estou perguntando sempre das plantas. Para ser planta tem que vir acima de embrião. Então fica aqui, ó, entre semente e embrião, que é quem? Briófita e pteridófita. E tem plantas... só uma coisa. Quem tem semente é chamada de espermatófita ou fanerógama. Quem não tem semente é chamada de criptógama. Cripto, vou até escrever aqui o nome, ó. Cripto vem de escondido. Gama, certo? Criptógama. Gama vem de gametas. Ou seja, elas não têm sementes que protegem ainda mais o embrião contra a desidratação. Vamos continuar. Continuar aqui. Tá? Existem plantas também que elas têm flores e frutos. Essas são as mais importantes porque fazem parte da nossa economia. São as angiospermas. Todas as plantas que têm flores e frutos são as angiospermas. Todas as outras não têm flores e frutos. Isso é um grande avanço para esses vegetais. Um grande avanço mesmo. A gente vai estudar um pouco mais eles lá na frente. Vamos aos exemplos de cada um deles. Vamos aos exemplos de cada um desses vegetais, para vocês saberem de que plantas a gente está falando. Pronto. As algas verdes, a gente já viu, né? Já estudou sobre elas. Elas não são plantas. Aí, a partir daqui, temos as plantas terrestres. As briófitas, quais são os exemplos dela? O musgo, o lodo, certo? Que nasce em parede úmida. As pteridófitas, plantas com vasos, elas já atingem tamanhos maiores. Quais são os exemplos? A samambaia, que tem nos vasos das casas das avós de vocês, dos tios. É uma planta bastante ornamental e quem sabe até na casa de vocês. Aí já vemos as plantas com sementes. Qual é o exemplo de gimnosperma? Temos o pinheiro, as árvores de Natal, umas árvores de ambientes temperados, de ambientes frios, certo? E aí temos as plantas com flores e frutos. Quais são os exemplos das angiospermas? Temos o exemplo de angiosperma. A goiabeira que dá a goiaba. Goiaba é um fruto que tem semente,
que tem flores. Temos o exemplo da planta do milho, Azea mais, certo? Que ela dá um milho. O milho é um milho geral, né? O fruto com as sementes, tá? O milho grãozinho amarelo é a semente, certo, gente? O fruto é a espiga. Então, a gente tem várias outras que a gente vê. Tem a grama das casas, que elas têm flores, as flores brancas, quando você não poda elas. Então, a gente tem várias outras. Então, o tomate, toda planta que tem flor e fruto é angiosperma, tá bom? Os pinheiros, eles só têm sementes, mas não têm flores e frutos. São as gimnospermas. As samambaias não têm nem sementes, são os pteridófitas. E as briófitas são os musgos, os lodos. Tudo bem? Eu peço a vocês que façam, desenhem esse slide aí, ou escrevam esse slide no caderno de vocês, que vai ajudar a responder boa parte das questões do reino das plantas, do reino plant, tá bom? E além do mais, temos aqui essa descrição do que eu acabei de falar. E também aqui embaixo a gente vai ter os grupos das plantas, certo? Mais detalhado, tá? Porque não só tem esses 4 grandes grupos que eu falei, não, existem outros. E a quantidade de espécies que tem neles, tá bom? Então, dê uma caprichada aí na escrita, não precisa fazer essa tabela, mas precisa escrever aqui, ó, o que tem aqui em cima, tá bom? Esses tópicos. Pessoal, na aula de hoje eu ainda vou falar sobre um grupo especial de plantas, as briófitas, que ela está mais no grupo das plantas avasculares, sem vasos condutores. E aí, gente, quais são os exemplos? Aqui a gente pode ver as briófitas como elas são, certo? Elas são plantas pequenas, pois elas não podem atingir grandes tamanhos por causa que não tem vasos condutores, como eu já falei, né? A passagem de água de célula a célula é muito lenta. Se ela tivesse vasos condutores, essa água passaria e distribuiria por todo o campo, mas aqui não. Então ela vai crescer sempre em campos úmidos, em cantos úmidos. Aqui é um espaço, um ambiente europeu, provavelmente aqui é um lago que ele seca, tá? E por ser úmido, então existe briófitas que vivem aqui em um período de tempo. E são tapetes verdes que formam, tapetes de lodo, tá? Mas vocês podem ver que eles são muito pequenininhos. São plantas muito pequenas, tá? Qual a importância básica das briófitas? Elas são as primeiras plantas terrestres, gente. Elas ainda dependem muito da água, então a gente vê características muito primitivas nela ainda. Vem a dependência da água, tá? Porque esses seres vivos, eles se originam na água. Os ancestrais deles foram seres vivos que se originaram na água. Então, as briófitas, elas carregam essa característica primitiva. E a gente vai ver um pouco mais sobre elas, essas características. Como já falei, vivem em ambientes úmidos. Esses ambientes úmidos, elas precisam muito de água, porque se vivesse num ambiente seco, ela não tem estrutura ainda para buscar água debaixo da terra, tá? Então ela precisa de água em ambiente fácil de achar. Elas não têm sementes. E um detalhe, plantas sem sementes são chamadas de criptógamas. Como eu já disse a vocês, não esqueçam. Elas não têm vasos condutores. E, por último, o transporte de nutrientes como água é feito de célula a célula, por difusão, certo? De uma célula que tem uma maior quantidade de água para uma célula que tem a menor quantidade de água. No caso, isso é osmose, tá? Mas a difusão é em outros nutrientes em geral. Vamos lá. Essas plantas, como eu disse a vocês, elas são muito primitivas, né? Elas têm características primitivas. São um dos primeiros vegetais a conquistarem o ambiente terrestre.
Então, elas não vão ter raízes, não vão ter caules, nem folhas verdadeiras. Elas vão ter estruturas rudimentares, mas não são folhas verdadeiras. Daqui a pouco eu falo mais sobre os órgãos dela. Então, falei um bocado de coisa dessas plantas, né? Essas plantas primitivas, mas o que exatamente, qual a importância delas? Porque a gente sabe da importância das angiospermas, né? A goiaba precisa para a nossa alimentação, a banana também, mas a bananeira também para dar banana. Mas e as briófitas, que não tem nem vasos condutores, são plantas pequenas e também elas não vivem nem em ambientes secos. Para que elas servem? Então, as briófitas, elas têm muitas características de serventia dessas plantas. Aliás, todo ser vivo só está aqui na Terra porque ele ainda tem uma função. Se ele não tivesse função, a seleção natural excluiria ele. Então vamos lá. Os musgos são os grandes exemplos de plantas dessa categoria das briófitas. E em ambientes muito frios, na época de inverno severo, muitos desses musgos eles secam. Esses musgos secos são chamados de turfas. São usados basicamente para aquecer lareira. Então, primeira grande importância deles, eles fornecem energia para essas populações que vivem nesses ambientes. Tá? Uma outra estrutura também, a indústria de perfume precisa muito desses musgos de carvalho, que eles crescem sobre tronco porque eles fixam muito o cheiro dos perfumes. Os perfumes mais caros do mundo, eles são feitos eles usam substâncias produzidas por esses musgos. Uma outra importância para eles é que eles servem de habitat de vários insetos. Então, vários insetos se protegem e vivem nesses ambientes. Insetos importantes para todo um ecossistema. Uma outra importância desses seres vivos é que eles servem como adubo para o solo em determinados ambientes. A turfa de jardinagem, que é esse musgo seco que eu acabei de falar, que serve também como energia, né? Serve como jardinagem, além de fornecer uma degradação do solo, por mais que eles não tenham raízes propriamente dito, mas eles mesmo assim eles desgastam o solo e ajudam a manter a saúde do solo para a agricultura. Então tem várias outras funções e importâncias que eu posso citar aqui dos musgos, tá, das briófitas, para a nossa aula. Então, toda a aula eu vou falar um pouco sobre a reprodução de cada categoria de ser vivo. E os musgos, eles não vão ser diferentes disso, tá? Mas antes eu vou ensinar para vocês como todos os vegetais eles se reproduzem, tudo bem? E para isso eu vou mostrar um outro slide. Na aula de algas eu lembro de ter falado para vocês de um ciclo chamado ciclo diplobionte ou de alternância de gerações. Alternância de geração. Então, o ciclo dos vegetais, o ciclo reprodutivo, que eu falo de ciclo reprodutivo, ciclo de vida, na verdade, dos vegetais, tem esse nome, ciclo diplobionte ou de alternância de geração, certo? Ou alternância de geração. É o velho nascer, crescer, reproduzir e morrer. É o ciclo de vida, tá? E todos os vegetais, ele passa por esse ciclo de vida. Vamos entender. Os vegetais, eles podem ter cromossomos que eles estão em números pares. Vamos imaginar aqui um vegetal com 16 fitas de DNA, 16 cromossomos, tá? Esses cromossomos, eles se encontram em números pares. Então, eu vou chamar esse vegetal aqui de vegetal 2N, ok? Significa que o 2 aqui, ó, é o número par e N é o número de cromossomos. Ou seja, a gente tem 8 pares de cromossomos, no caso desse vegetal. 8 vezes 2 é 16, tá? Esse vegetal, ele vai fazer meiose.
Só lembrando, meiose é o tipo de divisão celular em que a célula que é originada dessa divisão tem metade do número de cromossomos da célula que a originou. Isso eu expliquei tudo na aula de algas. Então vamos para cá. Qualquer coisa vocês revisam. Faz meiose, que eu represento por um R de replication com acento de interrogação. Tá? Ele faz meiose e origina uma célula com quantos cromossomos? Se fez meiose é metade. Origina com 8. 8 cromossomos, que eu represento como um N. Esse um N está dizendo que ele perdeu o seu par. Tá? Então essa célula agora, olha só o que vai acontecer. Ela vai crescer. Para crescer tem que fazer divisão celular. Vai fazer mitose. Mitose é a divisão celular que o número de cromossomos é semelhante das células que a originou. É o mesmo. Então, quando ele faz mitose, ele origina um organismo adulto com 8 cromossomos. Se é 8, originou com 8. Tá bom? Em mitose a gente representa com um R sem um acento de exclamação. É o mesmo número de cromossomos, ó, mitose, divisão celular. Então originou um indivíduo com o indivíduo N, o indivíduo haploide, tá? Só uma coisa, indivíduos diploides são indivíduos com os cromossomos em números pares, que tem seus pares. Indivíduos haploides são indivíduos que os cromossomos estão sem seus pares. Normalmente apresentam-se em números ímpares, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho um indivíduo adulto haploide. Vou denominar aqui, ó, indivíduo adulto diploide, 2 N's, tá bom? Olha só, diploide. E o indivíduo adulto aqui, ó, haploide. Bom, indivíduo adulto aqui, ó, sem os números pares de cromossomos. Aí esse indivíduo adulto, ele vai fazer mais uma divisão para produzir os gametas. Espermatozoides e óvulos, podemos dizer assim, por enquanto. Então ele vai fazer mitose novamente. Mitose é a divisão que o número de cromossomos vai ser igual. Então eles produzem aqui os gametas, ó. Vou desenhar assim para ficar mais fácil para vocês entenderem. O espermatozoide. Quer dizer que ele produziu espermatozoides. Então, como fez mitose, os espermatozoides vão ter 8 cromossomos. Serão haploides também. Continuando. Então, o gameta, espermatozoide, né? Ele vai se encontrar com outro gameta, o óvulo, tá? O óvulo aqui, ó. O óvulo, ele também é haploide, 8 cromossomos, tá? Quando eles dois se juntam, ocorre a fecundação. E aí, fecundação aqui, ó, eu vou colocar como a letra F, para representar que eles dois vão se unir. Fecundação. Tá bom? E aí, eu vou originar o zigoto, a célula produto da união dessas duas, que é 8 mais 8 é 16, né? A gente tem aqui o zigoto com 16 cromossomos. Aí eu pergunto, é diploide ou haploide? Como os cromossomos reuniram seus pares, a gente chama isso de célula diploide. Tá? E aí, esses cromossomos, essa célula vai se dividir e originar o organismo adulto. Como ela se dividiu, ó, aqui tem 16 e aqui tem 16. É o mesmo número de cromossomo, então o tipo de divisão que a gente encontra o mesmo número de cromossomo de antes para depois
a gente chama isso de mitose. Estou representando com E. Meiose é o tipo de divisão que a gente divide quando a gente tem o antes aqui, ó, e o depois com metade do número de cromossomos, é meiose. Quando é tudo igual, antes e depois, é mitose. Tá bom? Então, gente, olha que interessante. A gente tem um ciclo aqui completo de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Tá? Sendo que a gente tem 2 organismos adultos. Por isso que eu chamo isso de alternância de geração. Tá? A gente tem esse organismo adulto. Ok? Estou colocando aqui. E temos esse organismo adulto. Nas plantas, esses 2 organismos, eles vão ter nomes diferentes. Ok? E aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção. Não esqueçam de fazer esse esqueminha no caderno de vocês. O organismo adulto, diploide, na maioria das plantas, ele vai ser chamado de esporófito. Por que esporófito? Esporófito. Porque ele está produzindo uma estrutura chamada de esporo. O que ele produz aqui na meiose é o que a gente chama de esporo. Então, por isso que ele é chamado de esporófito. Todo indivíduo adulto em que produz esporos, a gente chama ele de esporófito. A maioria das plantas ele é diploide. E os indivíduos adultos, que esse indivíduo adulto aqui ele está produzindo o quê? Espermatozoide e óvulo. São gametas, não é? São gametas. Todo indivíduo adulto que ele produz gametas, a gente chamará ele de gametófito. Ou seja, gente, a partir de agora eu vou abrir a cabeça de vocês. Toda planta são 2 organismos vivendo em um. Ou seja, são 2 organismos. Vamos ver novamente esse esquema aqui, galera, e entender, tá? Olha só, vamos pegar o indivíduo adulto diploide, ok? Ele produz umas estruturas através de meiose chamada de esporo. Então vamos brincar aqui com vocês. Imagine que essa planta adulta diploide aqui, o esporófito, ele tenha 14 cromossomos. Então, ele é diploide, tem 14. Quando ele faz meiose, os esporos vão ter quanto? Meiose é metade, né? Vão ter 7. Os esporos caem na terra e se desenvolvem. Quando eles se desenvolvem, eles estão fazendo mitose. Então, eles se desenvolvem para o organismo adulto. Mitose é o mesmo número de cromossomos, né? Então, o indivíduo adulto aqui vai ter 7. Esse indivíduo adulto, ele vai produzir gametas. Por isso que ele vai se chamar de gametófito. Aí ele faz mitose de novo. Mitose é o mesmo número de cromossomos. Aí vão ter os gametas. Cada gameta vai ter quantos cromossomos? É o mesmo, né? Mitose, então vai ter 7. Ocorre a fecundação, ou seja, esse com esse, 7 mais 7, vai originar a célula diploide chamada zigoto. 7 mais 7, 14. Esse vai fazer mitose de novo, que é o mesmo número de cromossomos, a divisão celular com o mesmo número de cromossomos, e vai originar um indivíduo adulto com 14. Macete para vocês. Indivíduo adulto que produz esporos, esporófito. Indivíduo adulto que produz gametas, gametófito. Beleza? Outro macete. Indivíduo adulto esporófito é diploide. Vão ter cromossomos que estão em números pares. Indivíduo adulto que produz gametas, o gametófito, vai ser haploide. Indivíduos
haploide aqui, ó, representado só com um N, que vai perder os seus pares, os cromossomos vão perder seus pares. Tá bom? Façam esse ciclo no caderno e tem algumas anotações. Só um detalhe para vocês ficarem ligados é o seguinte: o gameta masculino das plantas, no caso daqui das briófitas, tá? Das plantas em geral, não são chamados de espermatozoides. O masculino vai ser chamado de anterozoide. E o feminino não vai ser chamado de óvulo, certo? Ou ovócito secundário. Não vai ser chamado disso. Vai ser chamado de oosfera. Nas plantas eles vão ter esses nomes. É o equivalente do espermatozoide masculino, o anterozoide, e é o equivalente do óvulo feminino, a oosfera. Tudo bem? Esporófito produz o quê? Esporos. Tá bom? Ok? Já já eu entro no ciclo reprodutivo das briófitas. Já já. Mas a gente tem que entender que as briófitas, aqui é uma briófita adulta reprodutiva completa. Certo? Vocês têm que entender que elas não têm raízes verdadeiras, elas têm falsas raízes. Essas estruturas aqui, ó. Raízes primitivas, chamadas de rizóides. Elas também não têm folhas verdadeiras. Elas têm folhas primitivas, chamadas de filóides. Elas não vão ter caules verdadeiros. Elas vão ter caules primitivos, chamados de cauloides. Tudo bem? Tudo aqui é primitivo. Ela não consegue desenvolver isso muito bem, porque ela não tem vasos condutores. Ok? Filóides, folhas primitivas, rizóides, raízes primitivas e cauloides, caules primitivos, ou falsos caules. A primeira reprodução aqui é a fragmentação. Muitos animais, eles toram um pedaço dessa planta e normalmente elas podem originar outros pedaços, outras plantas, tá bom? Lembrando que reprodução assexuada, reprodução sem sexo, e os indivíduos que são originados dessa reprodução são geneticamente idênticos, são clones um do outro. Se eu torar aqui essa briófita no meio, vamos originar duas briófitas. Vamos originar duas briófitas, tá? Esse tipo de reprodução é chamada de fragmentação. Outro tipo é o propágulo. Às vezes elas soltam pequenos pedaços dela no ar ou pela água, tá? Se esses pedaços caírem em cantos úmidos, eles começam a crescer, dando origem a uma planta idêntica à que deu origem a ela. Tá bom? O nome desse tipo de reprodução assexuada é propágulo. E agora vamos à cereja do bolo. A reprodução sexuada das briófitas. Aonde há sexo, aonde há junção de gametas, aonde há junção genética, variabilidade genética. Aqui a gente tem um indivíduo completo, tá bom? Aqui é uma briófita completa, um musgo completo. É muito semelhante uma fotografia desse musgo na vida real, constando como está esse desenho. Na aula eu vou mostrar para vocês a imagem dele, tá bom? Vamos lá. Tá vendo essa parte cheia de filóides, cheia de folhas primitivas, com caule primitivo e raiz? Essa parte aqui, gente, é o gametófito. Em outras palavras, é o indivíduo adulto que produz o gameta. Tá? Tá vendo essa partezinha aqui, que é uma haste com uma estrutura que parece uma cápsula em cima? É o esporófito, é o indivíduo adulto diploide, tá bom? Que produz esporos. Vamos entender a reprodução desse ser vivo, dessa briófita. O esporófito, aqui dentro tem uma cápsula, onde aqui dentro vai ocorrer a meiose. Imagine que essa briófita, ela tem 6 cromossomos. Estou chutando aqui, certo?
Esse esporófito aqui tem 6 cromossomos, é um indivíduo diploide, indivíduo 2Ns. Então ele faz meiose. Ele está fazendo meiose aqui, ó. Meiose. Ele vai originar, então, esporos. Aqui os esporos. Dentro dessa cápsula, que ficam dentro dessa cápsula. Os esporos, então, vão ter quantos cromossomos? Se o indivíduo diploide tem 6, os esporos haploides vão ter 3 cromossomos. Metade. Não fez meiose? Tem que ser metade. Tá bom? Os esporos caem na terra, olha eles caindo na terra aqui, ó. Caem na terra e germinam. Ou seja, eles se replicam. Células do esporo se dividem. Quando se divide, origina 2 indivíduos adultos aqui, ó. 2 indivíduos adultos, chamados de gametófitos. Tá? Ele fez mitose. Então, se o esporófito tinha 3 cromossomos, quanto vão ter esse indivíduo adulto? 3. Fez mitose, né? A mesma, né, a divisão que as células filhas vão ser semelhantes à que deu origem, o número de cromossomos. Então, aqui tem 3 e aqui tem 3. Ambos são haploides. Tá? Os cromossomos não têm pares. Aqui, ó. Aí tem o masculino e tem o feminino. Tem a planta adulta, o gametófito masculino, e tem o gametófito feminino. Aí o masculino vai produzir os anterozoides, os gametas masculinos das plantas, tá? Através de mitose. Então, logo os anterozoides, eles são haploides, ó, o Nzinho aqui, ó, com 3 cromossomos. E o feminino, ele vai produzir uma estrutura aqui, ó, certo? O gameta feminino chamado oosfera. Beleza? Através também de mitose. Logo, a oosfera é N, é haploide, então vai ter 3 cromossomos. Aí ocorre a fecundação, a junção do espermatozoide, ou melhor, do anterozoide com a oosfera. E aí temos o zigoto. Aqui o zigoto, ó. O zigoto aqui, ó. Aqui bem no centro. O zigoto, então, é diploide. Porque juntou N mais N, ficou 2N. Ou seja, 3 mais 3, 6. 6 cromossomos, ele é diploide. Ele vai crescer e vai originar o esporófito. É assim que ocorre a reprodução das briófitas. Agora vamos para alguns detalhes, tá bom? O esporófito das briófitas, ele morre com o tempo. Acabou de produzir esporos, ele morre. É eliminado, tá bom? Então, uma das diferenças das briófitas para as outras plantas é que o esporófito, ele é passageiro, ele é efêmero. Anotem isso no caderno de vocês. O esporófito, ele morre. E quem é que a gente vê cotidianamente das briófitas? É o gametófito. Então, o gametófito é a parte principal da briófita, que está viva constantemente, de ano a ano, até que alguém mate ela, é claro, né? Então, o gametófito é a estrutura perene, é a estrutura duradoura. E o esporófito é a estrutura efêmera, estrutura passageira, que morre logo. Tá? Isso a gente não vê nas outras plantas. Uma outra coisa também para vocês. As briófitas, elas são altamente dependentes de água. Por quê? Imagine que tem essas duas plantas, uma do ladinho da outra. Só que existe esse espaço separando elas. Certo? Aí eu pergunto, como os espermatozoides ou os anterozoides dessa, que é o equivalente dos espermatozoides, vão chegar até elas? Que elas não nadam. Vão chegar até elas. Porque elas não se locomovem, elas não chegam uma na outra.
Ah, professor, é o vento que bate de uma para outra, aí elas se escoram. Pode até acontecer isso, mas a principal moda é o seguinte: quando chove, e como elas também vivem em ambientes úmidos, constantemente está passando água aqui. Então a água leva os anterozoides dessa daqui para essa. Logo, essas plantas são altamente dependentes de água para a reprodução. Outro motivo por que elas não vivem em um ambiente extremamente seco ou seco. Porque se vivesse num ambiente seco, não tinha como o espermatozoide sair de um canto, o anterozoide sair de um canto até fecundar a feminina. Tá bom? Então elas precisam da água para que o anterozoide vá nadando na gota de água de uma folha, de uma planta para outra. Beleza? Então, é altamente dependente da água para a reprodução. Gente, tem uns outros nomes aqui. Temos outros nomes. Ó, esse nomezinho aqui chamado arquegônio. O arquegônio, gente, é a estrutura que guarda a oosfera. Tá? Imagine que tem a célula aqui reprodutora, que é o óvulo da planta, chamada de oosfera. Existe uma estrutura que guarda ela, que protege ela. Como se fosse o útero. Tá? Como se fosse o útero. O nome dessa estrutura é chamada de arquegônio. O útero não guarda o óvulo da mulher? Então, o arquegônio guarda a oosfera. Tudo bem? Então prestem atenção. O arquegônio aqui guardando o zigoto. É como se fosse o útero que está guardando o zigoto. Tá bom? Aí tem uma outra estrutura que produz esporos. Ok? A estrutura que produz esporos do esporófito é chamado de esporângio. Tá? Só alguns nomezinhos que podem aparecer para vocês. Esporângio. É a estrutura que produz esporos do esporófito. Tudo bem? Aí, pessoal, tem uma outra figura para mostrar que eu expliquei que é a mesma coisa que eu expliquei da outra, tá? E aqui tem algumas coisinhas para vocês anotarem. Por exemplo, nas briófitas, a fase duradoura é o gametófito, a haploide aqui embaixo. E a fase que vai morrer depois de se reproduzir é o esporófito, aqui em cima. Isso muda nas plantas, tá bom? Tem planta que a fase duradoura é o esporófito ao invés de o gametófito, assim por diante. Para finalizar, tem 2 vídeos aqui bem interessantes falando sobre as briófitas. Nesse vai estar em espanhol, mas dá para entender. Vamos lá assistir ele. El grupo de plantas que incluye a los musgos es el segundo más grande de plantas terrestres. Los musgos desempeñan un papel muy importante en los ciclos hídricos de ecosistemas andinos, como los páramos y los bosques nublados. Outra coisa também, eles participam do ciclo hídrico das águas, né? Então, outra função extremamente importante. Lembrando que o vídeo está mostrando várias plantas. Esses são os musgos. Además constituyen el lugar donde habitan muchos organismos. Ó, eles habitam esse local, né? Muitos animais usam os musgos para se reproduzirem. Los musgos absorben grandes cantidades de agua, hasta el 50% del agua de lluvia, y captan el agua de neblina. Ou seja, eles pegam a água da neve, captam elas, certo? E absorvem elas, então faz parte Pero esto está cambiando debido a su extracción para la época de Navidad. Cuando destruimos los musgos, no solo destruimos a ellos, sino que estamos destruyendo un ecosistema. La extracción de grandes volúmenes de musgos contribuye con la erosión de los suelos. Ó, quando a gente destrui os musgos que estão ali no solo, né, a gente provoca uma erosão do solo, tá? O solo ele fica nu, então ele quando bate a chuva ele sai daquele local.
e a gente está destruindo o ecossistema como um todo. Reduce la humedad de los bosques, deteriora el paisaje y disminuye la biodiversidad. Além de diminuir a biodiversidade, né? Proteger los musgos es conservar la naturaleza y el agua que llega a tu casa y a tus cultivos. Haz que esta historia sea de este modo. Ou seja, conservar os musgos é conservar a água que chega na sua casa, né? Se a gente vê que os musgos eles estão participando do ciclo hídrico, pois absorvem muita água, né? E transpiram essa água, deixam ela mais limpa, muitas vezes através de uma filtração também. Então, conservar os musgos é conservar o ciclo hídrico, é conservar a água que chega na nossa casa, é conservar a biodiversidade também, já que eles são hábitats para vários animais. É isso aí, gente. Esse é o primeiro vídeo da gente, tá bom? E agora uma musiquinha para vocês se animarem, se quiserem aprender em casa. Normalmente eu não passo muitas músicas na sala de aula, porque eu acho uma decoreba muitas vezes chatas, mas para alguns alunos servem. Então vamos lá, vamos ouvir essa musiquinha, essa música e aprender um pouco sobre os músculos e o ciclo reprodutivo deles. Lá vem o músico, ele vem mostrar pra gente como é que são as briocas. Vamos lá. Somos sim, sim, e vou crescendo. Vamos lá, galera. Briófita verdinha aparecendo. Quem que eu sou? Somos sim, sim, e vou crescendo. Vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. É criptogama quem diz isso não mente, pois não apresenta flor e também nem a semente. Independente da água será então, pois vai precisar de água quando houver reprodução. Como eu disse a vocês, né, gente? É criptogama sim, pois não possui semente. E da água depende, pois precisa da sua reprodução. Tudo que eu já falei na aula. Somos sim, e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Somos sim, e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. É vegetal, a maioria é terrestre. O lugar tem que ser úmido, senão ele não cresce. O corpo é simples, é avascularizado. Quando seiva por osmose, seu tamanho é limitado. Somos sim, e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Somos sim, e vou crescendo. Vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. O gametófito adulto duradouro apresenta gametanjos que de lá vem os gametas. O anterídeo produzindo anterozoide, arquegônio ou osfera, todos eles são haploides. Então, gente, ele está usando aqui, ó, gametângios, são as regiões que produzem os gametas, certo? Aí vamos ter os anterídeos, que produzem os anterozoides, que são o equivalente aos espermatozoides, e o arquegônio, que vai produzir a osfera, tá bom? Somos sim, e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Que eu sou? Somos sim, e vou crescendo. Pra quê? Briófita verdinha aparecendo. Pra fecundar. No meio d'água o zoidinho vai nadando, o arquegônio aproximando, tá lá dentro a osfera. Fecundação, o zigoto é originado, por mitose sucessivas, o esporófito é formado. Somos sim, e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Somos sim, e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Vai acabar. E o esporófito que é muito dependente do esporângico meiose vai esporos produzir. E
Cada esporo que no solo é lançado origina gametófito, é um ciclo continuado. Somos Gucci, e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Somos Gucci, e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Briófita verdinha aparecendo. Briófita verdinha aparecendo. Então, pessoal, essa musiquinha eu acho ela bem legal, né? Ela tem um ritmo bem legal e o refrão dela é bem chiclete, né? Somos Gucci e vou crescendo. Então, assim, o interessante é que tudo que eu falei na aula tem nessa música. Então, vocês podem usar ela como ferramenta para aprender sobre esse ciclo reprodutivo, tá bom? Mas o mais importante que eu tiraria da aula é vocês entenderem o porquê o musgo ele é pequeno, né? Porque ele não pode atingir grandes tamanhos. A importância ecológica desses seres vivos, né? A importância econômica também. E que esses seres vivos, a importância deles para o seu dia a dia, né? A importância deles para a sociedade como um todo, para a manutenção da biodiversidade, tá? Então, eu fico com essa aula, fico por aqui com essa aula, e nas próximas aulas aprenderemos um pouco sobre pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Até mais!